Oi, turma, do livro Simplesmente Francisco, José Carlos de Luca, no capítulo 22, a pérola mais rara. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em determinada ocasião, Francisco estabeleceu um interessante diálogo com Frei Leão. Dizem, Frei Leão, qual é o mais belo atributo de Deus? O amor, respondeu Frei Leão. Não é, disse Francisco. A sabedoria, respondeu Leão. Não é. Escreve, irmão Leão. A pérola mais rara e preciosa da coroa de Deus é a paciência. Quando penso na paciência de Deus, fico com uma vontade louca de chorar e gostaria que todo mundo me visse chorando, porque não há maneira mais eloquente de celebrar esse incalculável atributo. Mas sinto uma tristeza mortal quando penso que não tive essa paciência com os meus adversários. Gostaria que eles estivessem agora aqui para poder ajoelhar-me e beijar-lhes os pés. Essa confissão que Francisco fez a Frei Leão me ensina uma das virtudes mais caras do Evangelho, virtude sem a qual todas as outras não encontram sustentação, a humildade. Mesmo diante da sua abnegação das riquezas da família, de sua extrema dedicação aos pobres, de sua compaixão pelos doentes, o pobrezinho reconhece que lhe faltou paciência com os adversários. E isso lhe entristecia a alma. Nunca faltou a Francisco humildade para reconhecer seus pontos fracos. Ele se conhecia profundamente e não disfarçava a sua humanidade. Apesar de ter tantas virtudes indiscutíveis, creio que a construção de sua espiritualidade começa exatamente na humildade, pois jamais quis aparentar o que na prática ele não era. Jesus sempre aprovou os corações arrependidos e censurou os corações hipócritas. Isso porque sem o conhecimento do nosso mundo interior, sem confessar para nós mesmos os nossos pontos frágeis e sem aceitá-los, jamais haverá a possibilidade de alguma transformação que nos liberte do sofrimento. Por isso Cristo afirmou que o conhecimento da verdade nos libertaria. Já o orgulho causa uma distorção da nossa autoimagem, fazendo-nos crer que somos mais e melhores do que efetivamente somos, que estamos num nível bem acima dos pobres mortais, como se fôssemos deuses do Olimpo. Quem transita nessa faixa de ilusão jamais vai achar que precisa de autoconhecimento, pois se imagina um modelo de perfeição. E como tal vive uma espécie de cadeira frágil, cujas pernas estão seriamente trincadas. Fatalmente essas pessoas um dia cairão da cadeira de pernas orgulhosas. O autoconhecimento gera humildade, pois nos leva a radiografar as nossas trincas e rachaduras tipicamente humanas, permitindo que façamos algo antes da cadeira desabar. E foi assim que possivelmente prosseguiu aquele diálogo entre Francisco e Leão. Pai Francisco, se as circunstâncias lhe permitissem, aos pés de quem o Senhor gostaria de se ajoelhar para pedir perdão pela falta de paciência? Quer mesmo saber, irmão? Sim, gostaria imensamente, pois aprendo muito com meu paizinho espiritual. Irmão Leão, vou responder a sua indagação. Não para lhe ensinar algo, mas para aprender comigo mesmo a dialogar com Deus, que fala comigo através da voz da minha consciência. Frei Leão fez profundo silêncio, mostrando vivo interesse nas palavras de seu pai espiritual. Com algumas lágrimas umedecendo os olhos tristes, disse Francisco: se me fosse possível, o que eu mais gostaria neste momento é me ajoelhar aos pés de meu pai. Seu pai diz isso mesmo considerando o sofrimento que ele causou? Sim, Leão, mas eu também de certa forma o fiz sofrer, frustrando-lhe todos os sonhos que ele imaginou para mim. É bem verdade que meu pai não entendia o meu mundo, mas eu tampouco fui capaz de entender o mundo dele, o universo das melhores expectativas que ele tinha para o meu futuro. Quer dizer então que o senhor se arrependeu da escolha feita? De forma alguma, Leão. Eu fiz o que era preciso ser feito, o que minha alma pedia. Eu estou muito feliz pela vida que escolhi viver. Então, eu só precisava ter sido mais paciente com ele, entender suas limitações, seu coração frustrado, sua incapacidade momentânea de me dar o amor que eu gostaria de receber. Porque aquilo que eu mais desejava receber naquele momento, aos olhos dele, não era amor. Mas eu sei que à maneira dele, ele me amava. Pai Francisco disse, irmão Leão, eu nunca havia pensado dessa forma. Eu também não, meu amigo. Mas hoje, olhando que aos olhos de Deus eu também tenho grandes limitações, que muitas vezes não amo como as pessoas merecem e nem por isso Deus briga comigo. Ao contrário, me aceita e me espera pacientemente. Chegou à conclusão de que não posso tratar as pessoas diferentemente de como Deus me trata. Onde aprendeu tudo isso, Francisco? Olhando-me todos os dias no espelho, meu amigo, vejo que ainda me irrico com alguns
Me irrito com alguns irmãos que agem contrariamente ao que pregamos em nossa comunidade. Vejo que tenho momentos de impaciência quando os acontecimentos seguem rumo diverso daquele que eu teria traçado. Noto que fico ainda muito magoado e até raivoso, às vezes, com pessoas que me agridem moralmente para difamar a nossa obra. E mesmo assim, meu caro amigo Leão, Deus me compreende, me aceita todos os dias, me levanta de todas as quedas, pois sabe que seu filho Francisco é a 1000ª parte do menor grão de areia existente no mundo. E ainda assim, apesar de tudo, tem paciência infinita comigo. Por que então não procura o seu pai para ajoelhar-se aos pés dele? Perguntou o irmão Leão. Tento me aproximar, porém, ele ainda me rejeita, foge de mim, jogando pragas. Eu sei que um dia farei isso e terei a oportunidade de não só pedir perdão pela minha falta de paciência, mas também de lhe agradecer todo o bem que ele me fez. Foi também através dele que eu vim para este mundo, e só por isso eu já lhe sou grato todos os dias. Ele me deu o sustento material, me ensinou a trabalhar, a ser responsável, e até nos seus defeitos ele acabou me auxiliando, pois me estimulou a buscar caminho em que hoje estou. Enquanto não o reencontro, todos os dias rezo por ele. Agradeço por sua existência e peço a Deus que me ensine a ser paciente, esperando pelo dia em que eu, feliz, estarei ajoelhando aos pés do meu velho Pietro de Bernardone. Eu estou tentando me segurar aqui para não ter que ficar com o nariz vermelho e mostrar para vocês aquela fragilidade da Patrícia quando ela resolve chorar, né? É de emocionar uma passagem como essa? Lógico que é. Qual de nós não tem alguém que vocês gostariam, não de beijar o pé, que eu acho que isso nós não temos moral ainda para isso, nós não conseguiremos agir dessa forma como Francisco diz, por falta da nossa humildade ainda, né? Mas qual de nós não tem o desejo, a vontade de pedir perdão para alguém? Qual de nós não temos uma pessoa que a gente ama tanto, que está distante da gente, por incapacidade de ter paciência com essa pessoa? Porque nós não tivemos essa paciência, porque essa pessoa não teve paciência com a gente. A falta da paciência desestrutura uma família, desestrutura um meio social de convivência entre amigos. Às vezes uma palavra que você fala, aquele teu amigo não está no bom dia, ele solta para você alguma coisa atravessada, você em contrapartida também solta atravessado. A falta de paciência gera inimigos da noite para o dia. Aqueles que são seus grandes amigos podem se tornar grandes inimigos pela falta de paciência. Realmente, o maior atributo de Deus, eu creio que seja, tanto quanto Francisco, a paciência. O amor, ele está dentro desse interim da paciência. A paciência é um dos atributos do amor e vice-versa. Um não vive sem o outro. Se você tem paciência com alguém, é porque você ama. E se você ama, você acaba tendo paciência, né? Então, um precisa do outro. Então, eu creio que a paciência realmente, ela salva muito as pessoas. Salva de brigas, desentendimentos, salva de desilusões, né? De você ficar na expectativa de alguém, né? Você não vai ter frustração com ninguém, porque você é paciente. Você sabe que a pessoa vai errar mesmo, você sabe que a pessoa vai falar coisa que você não quer ouvir. Então, a paciência, ela realmente pode, né, trazer para a gente muitos benefícios. E eu vivo brincando que quando teve na hora da reencarnação, entra na fila da paciência, eu já estava lá, que hora que vai acabar essa palhaçada toda que eu preciso reencarnar, né? Então eu não entrei na fila da paciência. Então eu sou a pessoa que eu sempre quis tudo para ontem, tudo na minha vida tinha que ser para ontem. Tem que fazer? Vamos fazer, é agora, para já. Né? Agora mesmo eu falei com um amigo, ele falou assim, ó, se você quiser fazer um negócio aí no seu banheiro, porque de novo, né, apareceu uma micro barata aqui dentro de casa, tô ficando doida com essa história. Aí eu falei pra ele, eu preciso tirar o teto do banheiro aqui, o forro, porque agora só pode ser ali que elas estão se escondendo, impossível, não tô achando lugar mais para poder achar essas benditas. Ele falou, se você quiser hoje à noite eu vou aí, a gente arranca esse teto, esse forro. Eu falei, mas eu não tô afim, eu tô afim de comer uma pizza hoje à noite. Né? Se é outro tempo, eu falo, tanto é que a minha resposta de imediato foi para ele, é para ontem. Mas aí depois, quando ele levou a sério, eu falei, não é para hoje à noite, não. Hoje à noite eu preciso comer uma pizza, eu preciso aliviar minha cabeça. Porque é um negócio que tira o juízo da gente. Eu já tirei todos os móveis da casa, eu já identitizei a casa e eu não acho onde é que tá esse ninho de barata. E é baratinha daquelas assim que você mal enxerga.
né? Então é perigoso você estar fazendo as coisas, uma dessa cair na cabeça, sei lá de onde que elas estão vindo. Eu nunca tive esse problema, tô passando por esse perrengue já tem acho que um mês, uns 2 meses por aí, e isso tá me tirando o juízo. Aí, quer dizer, tá tirando minha paciência, a pouca paciência que eu tenho. E aí vem um texto desse e fala, olha, seja paciente, né? É um atributo de Deus, é o maior atributo de Deus, então você precisa aprender, Patrícia. Às vezes as provas que a gente tem não é algo, né, como todo mundo fala, não vai pelo amor, vai pela dor, né? Não precisa ser algo tão dolorido pra gente aprender. Às vezes uma situação como essa que tira o juízo da gente é pra gente falar, não, tem que ter paciência, né? Vamos lá, não deu dessa vez, tem que dar de outro, não deu desse jeito, tem que dar de outra forma. Buscar soluções, né? Na calmaria, tem que ter calma. Bom, enfim. Agora, o que mexe lá no fundo, né, esse texto, já não é essa questão do resolver as situações com paciência ou sem paciência, mas sim modo de tratar as pessoas, porque a gente perde a paciência com as pessoas muito rápido, né? Pelo fato da pessoa não ser como a gente gostaria, pelo fato da pessoa não agir como a gente ensinou, principalmente os pais em relação a filhos, ou então cônjuge, né? Às vezes a gente é o filho e não aceita o pai como ele é. Então, essas questões familiares, de envolvimento pessoal com pessoas próximas de nós, elas exigem muito, mas muita paciência, não é pouca. Se você quer conviver com uma pessoa, você tem que ter paciência, porque a outra não é igual a você. Meu filho nasceu de mim, eu criei, eu eduquei, eu coloquei o melhor de mim nele, porém é um espírito independente. Vai aproveitar, vai aceitar, vai aprender o que ele quer, porque a escolha é dele, ele tem o livre-arbítrio. Por mais que, né, desde pequenininho, desde berço, desde aqui da barriga, a gente ensina, ele vai crescer e o espírito vai despertando, e à medida que desperta, vai fazendo suas escolhas. E você não vai poder chegar no teu filho e falar para ele, olha, eu não aceito, porque é ele. Até determinado momento, você consegue controlar o teu filho. Você consegue ter uma moral, uma autoridade sobre o teu filho. Mas chega um dado momento que ele vai se libertar e vai falar, olha, um beijo, né? Eu vou fazer da minha vida agora o que eu quero. E geralmente eles fazem tudo aquilo que a gente não quer como pai e mãe, que parece que é a ousadia deles, parece que vai autoafirmar, né? Então eu vou fazer o que ela não queria, o que meu pai não queria, que é para me autoafirmar. Para mostrar que eu quero e eu dou certo. Algumas vezes dá, outras vezes não. E quando não dá certo, aí é onde pesa a consciência, onde chora, onde lamenta. Alguns lá no túmulo falam, poxa pai, desculpa, não te ouvi, não te segui, não aceitei seu conselho, só quebrei a cara. Outros não, outros vão provar, olha, eu fiz do meu jeito e deu certo, né? Quando eu saí da casa dos meus pais, eu sei que meu pai e minha mãe ficaram chateados comigo. Eu saí para casar, não saí para fazer nada de errado. Mas eles não queriam que eu casasse, eles não queriam que eu tivesse aquele casamento com aquela pessoa. Porém, se não fosse a morte, né, logo repentina, depois de um bom tempo de casado, mas meu marido morreu muito cedo, com 33 anos. Se não fosse isso, hoje eu poderia virar para trás e falar, tá vendo pai, tá vendo mãe, deu certo. A gente tinha os trancos e barrancos, tudo que faz parte do processo de aprimoramento, crescimento espiritual e até financeiro nosso, que a gente tinha que buscar uma estabilidade econômica, mas nós vencemos. Eu tô aqui, eu tô sozinha, mas eu tô falando, eu venci, né? Eu trabalhei, eu cumpri minha obrigação, eu aposentei, então meu marido hoje estaria aqui do meu lado, faltando um pouco para se aposentar também, né? Para a gente poder ter uma vida boa, eu e ele. E o filho já criado, cuidando da vida dele. Mas foi abreviado a vida dele através de um menor que matou ele quando ele tinha 33 anos de idade, o cara tinha 16. E a gente fala, é Deus que dá a martelada final. Era o momento dele partir para o outro lado e ele foi. Mas se meus pais estivessem vivos e ele também, era o momento de chegar e falar assim, pai, mãe, vocês não queriam que eu casasse, mas deu certo. Se deu certo eu aqui sozinha, teria dado certo com ele aqui do meu lado também, né? Agora, tem pessoas que saem do seio familiar e vai dar cabeçada. E aí não tem essa condição.
o Francisco deu certo. Então ele queria mostrar para os pais, olha, eu peço perdão, porque eu não tive paciência com o seu ponto de vista, você não teve paciência com o meu ponto de vista, mas deu certo, você me ensinou aquilo que eu precisava para chegar onde eu estou. Então essa falta de paciência, ela acaba trazendo problemas sérios de convivência. A gente pode até brincar que não tenha paciência, mas a gente tem que lutar para ter, porque é necessário para bem conviver. Todos os casamentos, relacionamentos, mãe, filho, pai, filho, irmãos, eles se destroem pela falta, pela ausência da paciência. Então é necessário que a gente tenha cuidado com essa pérola rara, que é a paciência. Francisco nos ensina aqui que a paciência, ela é irmã do amor, da humildade, é ela que nos traz o benefício de conviver com as pessoas de uma maneira harmoniosa e feliz. Então, não que todo mundo vai ser flor, todas as pessoas estão fazendo tudo de errado e você aqui que nem um cordeirinho. Não é bem isso. Nós vivemos uma outra realidade. Francisco perdia a paciência com pessoas que não pensavam como ele, que escrachavam ele, que duvidavam do trabalho que ele fazia. Ele perdia, ele era humano. Eu falo, quando a gente iniciou a leitura desse livro, eu falei para vocês, eu tenho Jesus como um homem santo. Na minha cabeça, eu não consigo tirar Jesus da espiritualidade suprema. Para mim, Jesus é um homem iluminado. Eu não consigo entender a passagem de Cristo na parte matéria. Para mim, ele é um homem, eu sei que ele nasceu na carne aqui, ele passou 33 anos segundo a história, porém, eu não consigo enxergar Jesus como um homem. Eu vejo ele como um espírito elevado e ponto. Mas Francisco, eu consigo entender que era um homem comum, cheio de defeitos, cheio de problemas, porém que ele foi se resolvendo e se tornando uma pessoa afável, uma pessoa amorosa, uma pessoa mais elevada espiritualmente. Mas não vejo Francisco como um homem santo. Eu não consigo enxergar ele como esse espírito que eu enxergo Jesus. Mesmo que eles já estejam na mesma classe, eu não consigo, porque mostra o tempo todo os defeitos de Francisco. O livro e as histórias que a gente busca de Francisco na internet, está cheio de história contando a vida dele, sempre mostra Francisco homem, aquele homem cheio de falhas que busca melhorar. Então, eu me identifico mais com Francisco do que bem Jesus. Jesus eu me sinto assim, né? Que ele ainda fala, o pozinho do pozinho do pozinho do grão da areia da praia. Eu me sinto nada na frente de Jesus, né? Eu me curvo totalmente, porque é uma situação completamente diferente da qual ele viveu. Ele já veio mostrando a superioridade dele em relação àquele povo todo. Tudo ele tinha uma parábola, uma lição, uma moral. E Francisco, ele não prega a moral o tempo todo. Ele aprende a moral e traz para a vida dele, se transforma e mostra aquilo como um exemplo. Então, esse exercício da paciência, o Francisco, ele mostra a cada passo dele, como ter paciência. Jesus não, Jesus estava crucificado e fala, Senhor, perdoe eles que não sabem o que fazem. Que é um gesto de paciência maior do que esse, né? O cara tá morrendo na cruz e é como se não tivesse acontecendo nada com ele, né? Tá pensando nos irmãos dele, pedindo perdão pelos outros. Então eu enxergo Jesus assim de uma maneira tão sublime, mas o Francisco não, eu enxergo como um homem cheio de defeito, cheio de história, tudo para ele, né, da vida dele serve para a gente entender, internalizar e quem sabe copiar, né? Olha, se de repente eu passei por uma situação dessa com os meus pais, eles saí de casa, eles não estavam a favor da minha saída, eu pedi perdão aos meus pais. Meu pai, por ele estava tudo certo. Minha mãe ainda, né? Minha mãe ainda foi embora daqui meio brava comigo. Meu filho, super bravo comigo, não quer nem falar comigo. Me bloqueou em WhatsApp, não quer saber de mim de forma alguma, porque eu devo ter sido assim um cão, né? Mas eu tô sempre ali, orando por ele, como o Francisco colocou aqui. Aquilo que eu não consigo resolver, como ele não consegue resolver a história com o pai dele, né? Ele fala, eu oro pelo meu pai. Então, aquelas pessoas que a gente não consegue resolver, a gente tem que orar, tem que pedir a Deus por elas.
né? Se nós já ganhamos a consciência de que erramos, e mesmo que nem eu sempre busco, né? Poxa vida, mas onde foi que eu errei tanto assim para um filho não querer falar comigo? Para um filho não querer dar notícia, né? Não querer vir na minha casa tomar um café comigo. Realmente me abandonou, me largou. O que eu fiz para chegar a esse ponto? Eu busco isso. Mas ainda não caí na consciência. Ainda não descobri o que foi que aconteceu de tão grave para um filho não querer falar comigo. Porque por tudo que eu já passei em relação à família, eu fui perdoando. Eu fui pedindo perdão e fui perdoando. Eu fui tentando me aproximar. Eu nunca abandonei família, né? Tem um bonequinho, esses dias eu estava assistindo o desenho dele de novo, né? Esse bonequinho aqui, Stitch. Então, eu assisto o desenho dele e ele fala, Ohana, família nunca você abandonar. Então, eu nunca abandonei minha família, nunca. Eu sempre estive perto. Eles querendo ou não, eu sempre estava por perto, sempre estava ali. E tinha época que eles não queriam que eu ficasse por perto, mas eu sempre ficava ali, tentando chegar perto, nunca abandonei. Então, eu não dei esse exemplo. Então, eu não sei o porquê de tanta ignorância, de não querer falar comigo, de não querer dar um bom dia para mim no WhatsApp. Isso dói, lógico que dói, mas é algo que eu tenho que trabalhar, né? Se a pessoa não quer que eu esteja perto, eu vou orar e vou pedir perdão. Nessas orações, eu tenho sido muito atendida. Outro dia eu fiquei sabendo que ele bateu num cara que foi assaltar ele. Eu vi esse assalto, a espiritualidade me mostrou. E quem é que estava lá socorrendo ele? Maria. Porque eu peço demais para a mãe de Jesus. Eu falo, você é mãe, tanto quanto eu. Sofreu ver o teu filho na cruz. Você sabe, você não, senhora, né? Sabe o quanto dói uma mãe ver o filho, né? Fazer coisas que você não concorda, porém você tem que respeitar, porque agora é a vontade dele que prevalece. Então, por favor, me ajude com ele. De tanto eu pedi para Maria, no dia que aconteceu o assalto, era ela que estava lá com o manto de luz, salvando ele, para que não ocorresse algo pior. Aí comenta isso com ele dá risada, ele não acredita, é endurecido. Ainda assim eu continuo pegando meus evangelhos no lar e voltado todo para ele, pedindo para que ele tome consciência das coisas que estão acontecendo. E quem sabe, tenha paciência, porque a mãe dele não é perfeita. Se eu errei e tenho motivo, acho que tem motivo de sobra para ter errado e ele está me condenando dessa forma, que ele me perdoe. Quem de nós não tem alguém assim, com uma ferida aberta que a gente precisa do perdão da pessoa? Todos nós temos, né? Então, em vez de ferir, vamos curar. Em vez de atacar, vamos recuar. Vamos pedir a Deus para que a reconciliação seja feita, para que o perdão se estabeleça e que ambos tenham paciência de um aturar o outro, porque ninguém entra na vida de ninguém à toa. Nós temos um motivo de ser pais, de ser mães, de ser filhos, de ser irmãos, né? Então, eu falo muito da questão consanguínea porque são grupos de espíritos que já estão juntos há muito tempo e precisam dessa harmonia para continuar a jornada. E tem os agregados que vão chegando depois também, que a gente tem que conviver bem. Mas são agregados, a gente sabe que a nossa vida é um trem, são vários vagões. E os agregados são aqueles que sobem e descem dos vagões. Já a família consanguínea já é aquela que sobe e geralmente fica. Em várias e várias estações a gente vai ficar junto. Às vezes a gente muda de vagão, mas a gente está junto. Então não é à toa que uma pessoa é mãe, pai, irmão, filho. Tem um motivo muito forte, essa ligação é muito forte. E não pode simplesmente se desligar e falar, não quero mais saber. Né? De alguma forma a gente vai ter que se cruzar, seja nessa ou em outra vida. Então que se estabeleça isso, uma questão de respeito, de paciência um para com o outro, né? A gente precisa disso. Ah, mas é tão difícil, né? Eu estava conversando com uma amiga ontem, que para mim é uma irmã mineira, e ela dizendo, poxa, meu pai faleceu, meus irmãos caíram matando em cima de mim, não me ajudavam em nada com meu pai. Fizeram ela sair da casa onde ela morava com o pai, morar de aluguel, por conta de inventário, por conta de dinheiro. Todo mundo tem suas casas, ela não tem. E ela cuidava do pai sozinha. Então, a falta de paciência desses irmãos para com ela
isso vai se voltar contra eles mesmos. Todos nós temos algumas histórias, gente. E essas histórias, elas marcam a gente, machucam a gente. Alguns batem o orgulho, aí a gente é o dono da razão, aí a gente não aceita o outro de jeito nenhum, aí a gente só vai complicando, né? Então, vamos largar um pouquinho as duas chagas que Jesus sempre, né, chama atenção, o orgulho e o egoísmo, deixa isso um pouco de lado, vamos plantar um pouco mais essa questão da paciência, do amor ao próximo, da empatia, do respeito, porque a gente só tem a ganhar, né? Se a gente fizer o contrário, a gente só tem a perder. Então, a chance que a gente tem de desenvolver mais o amor, desenvolver mais as virtudes nossas, são com os companheiros de jornada. Então, não deixe para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Se tem alguém hoje que vocês podem pedir perdão, se tem alguém hoje que vocês podem reconhecer que nem tudo a pessoa estava errada, que você também tem a sua parte, faça isso. Lave a alma, sabe? Limpa. Aproveita que é um dia de chuva, limpa tudo. Limpa o ar, limpa a casa, limpa o coração. Fala com a pessoa. Não deixa para amanhã, não. Amanhã pode ser tarde.